Ele é coreano e ficou chocado com algumas coisas que viu no Brasil, porque obviamente são países diferentes, culturas diferentes, costumes diferentes, né? Vai encontrar lá pessoas diferentes. E se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam do like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Para quem gosta de assuntos sobre a África no geral, eu vou deixar o link do meu segundo canal aí na descrição, Destaque Afro. Estou abraçando um novo projeto aí e vou precisar da vossa ajuda, então vão lá, dê uma forcinha. Vamos ao vídeo. Oi galera, meu nome é Kevin, bem-vindo ao meu canal. E todos os direitos autorais desse vídeo estão reservados ao canal do Kevin. Se vocês querem ver esse vídeo sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de pausa, o primeiro link na descrição. Acho que no meu canal nunca contei sobre a experiência quando eu cheguei no Brasil, certo? Eu cheguei aqui no Brasil com 13 anos de idade. 13 anos? 13, já tem muito tempo no Brasil. Chegou com 13 anos. 2003. Agora tem 29. Nem parece. 29, vou fazer 30 esse ano, em 2020, né? Quando eu cheguei, eu não sabia falar nada de português, eu tive que aprender do zero, né? Então, tudo era novo para mim. Apesar que eu era mais novo, eu tinha experiência de choques culturais, certo? Porque cultura completamente diferente, se for ver o globo, a nossa terra, né? É totalmente oposto. Coreia e Brasil é totalmente oposto. Então, não tem como ter algumas coisas parecidas, semelhantes. Com certeza, está muito distante, né? Um país do outro. Por mais que tenha 50 mil coreanos aqui no Brasil, semelhanças culturais, eu acho até agora que não tem muita coisa parecida. Então, hoje eu vou contar para vocês 5 coisas chocantes que eu senti quando eu cheguei no Brasil, tá bom? Informando que isso foi na visão de quando eu tinha 13 anos. Agora sou quase brasileiro. Estou aqui há 16 anos, vou fazer 17. Então, para mim agora é tudo normal, né? É praticamente brasileiro, há 17 anos no Brasil. Tudo normal. Vamos começar, né? Bom, primeiro então, vai ser sobre liberdade na escola. Logicamente, quando eu cheguei aqui, eu estava frequentando, acho que 7ª série, 중학교 1학년, tá? Equivale à 7ª série daqui. E o que eu senti? Liberdade na escola. O que é? Fiquei chocado com beijos entre alunos no recreio. Que demais! Na hora de comer pão, essas coisas, eles estavam se beijando. Cara, tomei susto vendo isso daí, né? Tipo, uma coisa que nunca aconteceria na Coreia. Na Coreia. Né? No recreio. Ficar lá se beijando no banco e o inspetor passava falando nada. Às vezes, acho que quando se intensificava aquela movimentação das línguas, ia lá pra, né, parar um pouco, mas não, os inspectores não faziam nada, falavam, caramba, meu, que isso? Isso é Brasil, né? Porra! Outra coisa, a escola acabava muito cedo. 7ª série para ir em diante, até ensino médio na Coreia, como já falei nos outros vídeos também, você só sai da escola tipo 8 da noite. Depois chegar em casa, estuda também, fazer lição de casa. Ou seja, a sua vida, né, de aluno totalmente vinculado ao estudo, certo? Só que no Brasil, das 7 até meio-dia, acabava. Era muito bom isso daí. Acabava muito cedo e tinha tempo de liberdade, né? E eu não estudava, né? Então... E outra coisa, aula... Na Coreia a pressão é muita, mano. É tanta pressão que eu não sei realmente se muitos aguentariam a vida dos coreanos, sabe? Sério. Educação física, no meu caso, tá? Isso não sei se acontece com todo mundo, mas no meu caso, na minha escola, 90% era de futebol. Ensinava como jogar futebol e deixava, né, uns 20 minutos finais, deixava os alunos jogar. E isso era muito bom, Na Coreia, eu gostava de jogar de futebol também, né? Porém, era muito raro o professor deixar jogar futebol. Que hoje estou com tornozelo quebrado, estou com
pinos aqui, né, no meu pé. Agora não consigo jogar mais, eu jogava mal também, mas jogava sempre. E outra coisa, a liberdade na escola envolvia essa liberdade entre professor e aluno. Como já falei, esse vídeo com o meu cunhado aqui, apanhava dos professores, os alunos apanhavam, até minha época sim apanhava, depois começou a mudar. Quando eu estava no Brasil, quando eu tinha 16, 17 anos, virou uma polêmica, proibiu a violência dentro da escola, mesmo sendo de professor para aluno, tá? Mas aqui, quando eu cheguei no Brasil, cara, tinha um professor de espanhol que até agora lembro, ele era zoado, literalmente zombado a aula inteira. Então, um ano inteiro ele era zoado. E teve uma vez que ele quase chorou e saiu, assim, uma coisa que nunca imaginaria na minha época de escola. Hoje em dia na Coreia também acontece isso. Os alunos mais novos, de 10 anos até 15 anos, maluco rebelde lá, grita com o professor, tenta brigar com o professor. Isso se tornou algo, assim, não comum, vou dizer, tá? Mas que acontece na Coreia também, um desrespeito de aluno para professor. Eu também me lembro que quando eu comecei a estudar, lá no início mesmo, quando eu tinha uns 6, 7 anos, apanhávamos e muito, apanhar bem. Era o primeiro ano do ensino fundamental, segundo, o terceiro, você já saía sabendo ler, escrever e tudo mais. E as crianças de hoje em dia são um pouco relaxadas por causa disso, sabem que não vai acontecer nada mesmo. Mas nós apanhávamos porque, em casa você não poderia ficar porque obrigavam-te a ir para a escola. E na escola você tinha que ir com todos os deveres muito bem feitos, porque senão você iria apanhar. Se você chegasse na escola e não entrasse na sala, você apanhava na escola e apanhava em casa dos encarregados porque você não entrou na sala. Era uma pressão e tanta também. Mas hoje em dia já também existe uma lei que já não existe violência na escola, na sala de aula, é totalmente proibido a violência. Tá? Mas coisa chocante que senti na escola foi a liberdade, né? De beijos rolando no recreio, educação física bem liberal, escola acabava cedo, professores e alunos eram quase amigos, né? Depende do professor, mas era isso. Então, coisa chocante, primeiro foi isso. Segunda coisa chocante foi pizza salgada. Essa foto aqui, que vocês estão vendo agora, é de quando eu cheguei no Brasil, acho que nem fazia uns 3 dias, 4 dias, e era muito estranho para mim, porque na Coreia a pizza consumida lá, em geral, é de estilo americano. Hoje em dia tem muito restaurante que faz de pizza italiana, a moda italiana, aquela massa mais fina e tal, né? Pizza brasileira é um pouco diferente, certo? Tipo, tá no meio, né? Tá no meio, não é aquela massa bam, que é aquela fina do italiano. No Brasil entra um monte de ingrediente, né? Mas o sabor, se for comparar com pizzas americanas e da Coreia também, é muito diferente. E a pizza foi uma coisa chocante pra mim. Aquela azeitona bem salgada, nossa, cara, isso daí era muito salgado pra mim. Eu não conseguia comer. Hoje adoro, né? Hoje em dia como primeiro, né, uns 2 e depois começou a comer, né, a pizza, né? Só para entender, em 2003 para trás, era muito raro, só nas regiões urbanas, metropolitanas, que tinha alguns restaurantes que tratava de pizza italiana, aquela massa fina. Então, algo chocante para mim. Hoje em dia você acha 1 ou 2 na Coreia, mas naquela época, quando eu cheguei aqui, pizza italiana era outra coisa. Era muito, assim, estranho para mim. Então, a pizza foi a segunda coisa chocante quando eu cheguei no Brasil, beleza? Terceiro, eu moro em São Paulo, certo? Desde sempre eu morei aqui em São Paulo, apesar que eu viajei em várias partes do Brasil e cheguei a morar 1 ano na Fortaleza, no Ceará, né? A maioria de tempo eu passei aqui em São Paulo. E, logicamente, então a gente desceu em Guarulhos, aeroporto de Guarulhos, GRU, e aí a gente pegou o carro o táxi, né? No caso,
para vir para São Paulo, certo? E tem aquele marginal Tietê. Então, a terceira coisa chocante foi Rio Tietê, o mau cheiro. Hoje em dia, mesmo nos dias quentes, super quentes, não faz aquele mau cheiro, aquele de esgoto, sabe? É muito ruim, insuportável. Hoje em dia já não é assim, certo? Mas naquela época, era junho, mas não fazia frio, era dia quente. Meu, aquele cheiro, até agora lembro. Aí eu pensei, cara, a gente tem que viver no meio desse cheiro? Fiquei chocado já no carro, meu. Como que eu vou aguentar a vida no Brasil com esse cheiro de Tietê? Porque a primeira impressão que tive era esse mau cheiro, né? Se bem que a gente entrou na cidade e esse cheiro sumiu. Era só naquela parte do Rio Tietê, né? Acho que fizeram obra para estreitar, só que rio nunca pode ser estreito, né? Água fluido tem que ser de, né, aquele zigue-zague lá para fazer aquela função de limpeza e tal, tudo mais. Mas endireitaram, né, o Rio Tietê até onde eu saiba. E aí acúmulo é muito fácil, de sujeira, né, de esgoto, essas coisas. Então o cheiro era muito marcante para mim e fiquei com medo do Brasil por conta disso. Mas hoje em dia... Nesse rio Tietê onde desaguam as águas dos esgotos, é isso? Sei lá, deixa aí nos comentários. Acho que devido à limpeza que fizeram, né, melhorou se for comparar a 16 anos atrás, quando eu cheguei. Então, terceira coisa chocante para mim foi mau cheiro do Rio Tietê. Quarta coisa chocante, chegamos no Brasil, certo? E aí a gente tem que ir pra praia do Brasil. O Brasil é famoso em praia, certo? E aí logo a gente foi em Santos, Guarujá, que é uma hora e meia daqui. Não tão fez tempo, assim. acho que em 2 meses que a gente chegou, acho que a gente já foi lá pra conhecer, certo? Cara, quarta coisa chocante foi biquíni fio dental. Não vou mentir, foi chocante pra mim. Imagina, com 13 anos, começando a adolescência, e você logo bate de cara com isso, com fio dental, um monte de fio dental. Hoje em dia eu penso o seguinte, eu acho que isso é liberdade de demonstração, você se expressa no público do jeito que você é, você não se esconde. Isso é algo muito bom. Eu não entendia isso naquela época, quando eu era criança, né? Só gostava de ver as mulheres de fio dental, as mulheres assim, né? Tipo, uau! É uma das coisas que muitos gringos que saem de outros países com culturas bastante diferentes do Brasil falam, né? Tipo, é uma das coisas que mais chocam os gringos. Todo mundo de biquíni, independe da idade, das mais velhas até mais novas, era chocante pra mim. Porque na Coreia, até aquela época, 2003, lembrando, 2003 pra trás, quase ninguém vestia biquíni na praia, na Coreia. Era muito raro. Mas hoje em dia já mudou, tá? Hoje em dia você vai na Coreia, você vai na praia, no parque aquático assim, tem realmente muita gente usando biquíni, sunga, é bem comum na Coreia hoje em dia, tá bom? Então essa foi a quarta coisa chocante quando cheguei no Brasil. Quinta coisa chocante que eu senti ao chegar aqui no Brasil foi TV aberto. TV aberto. Não é à toa que no YouTube vocês vão ver um monte de coreanos hoje em dia fazendo reação aos clipes das músicas brasileiras. Tem uma também com minha irmã que bateu 1 milhão de views já, né? Esse vídeo aqui, que é de Anitta, né? Até o Céu. Era pra ser Até o Chão, né? Mas Até o Céu é estranho. Clipes brasileiros, TV, essas coisas, tudo é mais vulgar, erótico, no ponto de vista de homens coreanos. Mulheres também, né? É muito chocante. Chocante. Por isso, não é à toa que vocês estão vendo no YouTube um monte de coreano fazendo reação ao clipe brasileiro, porque é algo chocante. TV aberto naquela época não era outra coisa. Vocês assistiram esse vídeo reagindo ao carnaval brasileiro com a Soyeon? Ela tomando susto com a Globeleza, né? Eu também era a mesma coisa. Eu cheguei no 2003, a Globeleza era totalmente nua,
com aquele body paint, né? No corpo, pintar no corpo mesmo. E Caraca. exibia todo o corpo, assim, né? É nu isso daí, é nua isso daí. Era chocante pra mim. E não era só isso. No TV aberto da Coreia nunca passa o seio de mulher. Nunca, isso é nunca. Não. Mesmo depois de meia-noite, você não vai ver no TV aberto da Coreia. Porém, em 2004, 2005, por aí, assisti aquele da SBT, eu acho, e era da época de colonização de Portugal no Brasil, certo? E cara, tinha umas cenas que tirava toda a roupa e entrava no lago pra nadar e tal. Cara, era algo muito chocante. Isso era às 8 da noite. 8 da noite passando isso. Aí quem assistia a TV na minha casa era eu e meu pai. E a gente se olhando assim. Você não vai entrar não, filho? Você não vai entrar não, pai? Constrangimento. Com aquele olhar, sabe? Meu, da onde você tirou, cara? 8 da noite, passando pelada, nadando na lagoa assim, cara. Logicamente, parte íntima, né, de baixo não saiu. Podia, né? Brincadeira, podia não. Mas de cima, saiu. Aí eu fiquei, porra, que isso, mano? Tipo... Mas era isso, TV aberto, era muito levantar e chocante dormir. pra mim. Pânico era realmente muito chocante pra mim. As paniquetes, quase tudo pelada, aquela corpão assim, né? Nossa, eu tinha, pai, 16. Ai, o cara, quer dizer, meio que reclamando, mas mesmo assim admirando. 17 anos, então, cara, eu ficava louco vendo TV. Não precisava nem um site específico. Era só ver TV. Brincadeira. Não era isso não, tá? Não sei o que tô falando, tá? Acho que não é o Kevin que tava aqui no meu corpo. Beleza? Bom, então essas foram as 5 coisas chocantes que eu senti quando cheguei no Brasil. Beleza? Espero que tenha curtido. Mais uma vez, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe com seus amigos. E para aproveitar a quarentena, a gente está com aula de coreano. A K2B, a empresa K2B, onde eu trabalho como casting da empresa, a gente lançou curso online de coreano por R$180, acesso por 6 meses. Cada semana tem novas aulas, tá? É único pagamento, não é por mês, é o vitalício, pagou, o módulo é seu e toda semana tem a atualização, beleza? Então, vai lá, entra no site, dá uma olhada, as aulas realmente são boas. Por quê? Porque eu aprendi português do zero, eu tenho experiência de como aprender. E eu falo coreano bem melhor que português, muito melhor, muito melhor. Fique com Deus nessa quarentena, fique em casa, máscara, álcool em gel, sempre lembre, tá bom? Então, eu vou voltar em breve com conteúdos melhores. Muito obrigado por assistir até o fim. Tchau, tchau. Caraca, mano, e a maior parte das coisas eu acho que deixaram mais chocado nele é essa questão de como os brasileiros se vestem, né? Perante o público também. E, tirando isso, outras coisas é super normal, né? São apenas diferenças entre culturas, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber todos os nossos próximos vídeos e fazer parte dessa família. Até o próximo vídeo. Fui!